Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 23 de agosto, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 44 a 46. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Na época de Jesus não existia ainda a democracia como nós conhecemos hoje. Existiam os reis que mandavam e desmandavam. E a forma de governo que os povos antigos conheceram era os reinados. E por isso Jesus fala dos céus, da vida futura, como se fosse um reino, para que todos pudessem entender, compreender bem a linguagem. O reino dos céus é o reino que não tem início, nem meio, nem fim. Sempre existiu e sempre existirá. E Jesus é o rei. Na época de Jesus, a esposa do rei era a rainha. Como Jesus não se casou, Maria Santíssima se tornou então a rainha, porque a mãe do rei era considerada a rainha, quando o rei não se casava. E ele então diz: o reino dos céus é como um tesouro. Os tesouros eram muitas vezes escondidos no campo, porque na época de Jesus não existiam bancos, não existiam cofres. Então, como esconder os tesouros? Escondiam-se nos campos. E pode ser que aqui alguém escondeu um tesouro no campo e faleceu. E ninguém sabia onde estava o tesouro, mas alguém o encontrou. Ele então encontrou aquele tesouro, mas não poderia pegar aquele tesouro, porque o terreno não era dele. E se ele pegasse o tesouro, ele seria um ladrão. Então o que ele fez? Ele foi, manteve escondido o tesouro. Cheio de alegria, ele foi, vendeu todos os seus bens e comprou aquele campo. Ao comprar o campo, ele se tornou dono de tudo que existia no campo. No caso, o tesouro que estava lá escondido. O que Jesus quer dizer com isso? Que terreno é este? Quem é esse tesouro? Esse tesouro é a nossa salvação. Ou também pode ser entendido esse tesouro como Jesus. Quem o encontra, quem encontra a salvação, quem encontra Jesus Cristo, abre mão de tudo, dos pecados, dos vícios, das infidelidades, abre mão de tudo para encontrar a Cristo, pois não dá para possuir tudo. Ou estamos com Cristo ou não estamos. Então esse homem abriu mão de todas as riquezas para possuir o campo. Assim nós abrimos mão de tudo para estar com Cristo e possuir a Cristo e a vida eterna. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola que estava ali. O comprador de pérolas entendia muito bem o valor de cada uma. E ele encontrou alguém que tinha uma pérola, mas não sabia o valor. Não sabia o quanto era valiosa aquela pedra. O comprador sabia, porque ele é um conhecedor. Então ele vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola e possuí-la para si. Por isso é preciso abrir mão do nosso comodismo, do nosso egoísmo, da nossa indiferença, abrir mão até mesmo da nossa própria vida para possuir a Cristo, para estar sempre unido a Ele, que é a nossa força, a nossa esperança, a nossa paz. O reino de Deus, né, ou o reino dos céus, é a intervenção de Deus para nos livrar do pecado e nos dar a vida. Jesus diz que devemos acolher essa ação divina que nos salva com o mesmo entusiasmo de quem encontra um tesouro ou descobre uma pérola preciosa. Para aceitar essa salvação, essa felicidade que Deus nos oferece, temos de deixar tudo o que nos atrapalha, mesmo que nos pareça valioso e importante.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.